nos envolva, porque espiritismo sem alegria não é espiritismo. Eu estava agora ali folheando uma obra e fala que Chico Xavier ele desencarnou com 92 anos porque era um homem alegre. Sabe, aquelas pessoas carrancudas, né? Aborrecida, já acorda de manhã. O meu pai era assim: bom dia, seu Oliveira. No final do dia eu digo se foi bom ou não. Sabe? Então, a gente tem que cultivar a alegria, porque caso a gente muitas das vezes não percebe, Emmanuel nos relata no A Caminho da Luz que um terço da humanidade associada ao progresso moral do planeta Terra está encarnada, um terço. Então, se temos bilhões de irmãos encarnados, temos mais 16 bilhões na espiritualidade, aguardando a oportunidade da reencarnação. Então, nós temos muitos motivos para sermos alegres. Ainda não temos condições de sermos felizes, porque, como está escrito lá em Deuteronômio, a felicidade não é deste mundo. Por quê? A felicidade que se compreende é a completa observância da lei de Deus. Os Espíritos falam isso a Kardec, no Livro dos Espíritos. O homem só é feliz... Caiu o papel, gente. Eu não desmaiei, não. Vou falar com o pessoal da internet, né? De repente eu sumi, eles podem achar, né? E o moço caiu lá, desmaiou. Foi isso não, tá? Mas no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que o homem só é feliz quando ele pratica a lei de Deus. Dela se afastando, ele é infeliz. E, na sua infelicidade, pratica o mal. Então, já que nós não temos a oportunidade de uma felicidade nos moldes que a espiritualidade nos propõe, nós temos o direito e temos o compromisso de buscar uma alegria ou uma felicidade momentânea que nós alcançamos aqui no plano material. E quando a gente fala de alcançar uma felicidade, ter momentos de felicidade, é lógico que a gente, já depois de ter passado algumas experiências na vida, nós temos momentos que a gente preferiria não lembrar, mas temos aqueles que a gente lembra com muita satisfação, determinados momentos, o nascimento de um filho, a conquista de uma casa, ou um emprego que se almejava depois de ficar um longo período desempregado, ou o restabelecimento da saúde depois de um longo período adoentado. Então, temos momentos de felicidade, sim. Ou acordar de manhã com a certeza de que terá mais um dia pela frente com a oportunidade de servir, de ajudar ao próximo, ou deitar à noite, como diz Santo Agostinho, com a consciência tranquila que nada fez durante o transcorrer do dia que prejudicasse um irmão, prejudicasse um próximo. Então, temos momentos de felicidade, assim. E nós aprendemos, adiante do Evangelho de Jesus, que a maior felicidade do cristão é a oportunidade de servir ao próximo, de ser útil ao próximo, de diminuir a dor, o sofrimento do próximo. O tema de hoje, como o Anderson falou, está lá no Evangelho. Tá, obrigado. Agora tem que lembrar, né, amor? Tem água aqui, né? O problema é esse. A pessoa bota água, eu esqueço que tem água, eu vou falando, depois termina um desespero. Mas a proposta que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é uma conotação que às vezes cai mal no ouvido da gente, né? Como que eu vou ficar feliz por ter aflição ou feliz por ter sofrimento? Então, ao transcorrer, é o capítulo mais longo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo que também tem o maior número de instrução dos espíritos. São 18 mensagens dos espíritos superiores que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina. E aqui no item 27, já no final do capítulo, ele termina no item 28, Kardec pergunta aos benfeitores: deve alguém pôr termos às provas do seu próximo, quando a possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus,
deixar que sigam o seu curso. Ou seja, você tem o entendimento, o conhecimento de alguém que está passando por um grande sofrimento, seja físico ou moral, tá? Um grande sofrimento. Vamos para o físico, que às vezes impressiona mais a gente, dependendo da extensão da dificuldade. Você vê alguém que, após um tombo, abriu aqui a cabeça e aquilo infeccionou e está uma ferida enorme, e a pessoa gemendo de dor. O que, que nós devemos fazer? Olhar aquilo e falar, coitadinho, está resgatando as provas dele nesse sofrimento, ou coitadinho, está escrito lá que a gente tem que ser bem-aventurado, tem que dar graças a Deus pelo sofrimento. Ou então, vamos exercer a primícia da doutrina dos Espíritos, a primeira orientação da doutrina dos Espíritos, que consta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Após a última ceia, Mateus nos relata que Jesus fala assim: se me amais, eu rogarei ao Pai e vos enviarei um outro Consolador, que ficará convosco eternamente. O Espírito de verdade que irá relembrar os meus ensinos e tirar o véu daquilo que está obscuro. Esse, o Paracleto, ou o Consolador prometido por Jesus, que veio ao plano físico a partir de 1857, com o advento do Livro dos Espíritos. Mas, Evaldo, será que não é muita pretensão nossa achar que a doutrina espírita é o único consolador prometido por Jesus? Será que nós não estaríamos incorrendo no erro de que nós somos melhores do que qualquer outra concepção filosófica religiosa, ou só a doutrina dos espíritos, que é capaz de resolver todos os problemas da humanidade terrestre? Evidentemente que isso não configura a verdade da afirmação de Jesus, porque Jesus não coloca, até porque não havia esse termo à época da passagem do Mestre aqui na Terra, ele não coloca que o Espiritismo será o Consolador prometido. Ele diz que aqueles que o amarem, se me amais, eu rogarei ao Pai. Então, Jesus coloca como condição para que nós exercemos a nossa condição, a nossa posição de consolador, é amar a Jesus. Nosso irmão Anderson, na prece inicial, ele coloca que nós amamos Jesus. E aí cabe uma pergunta íntima. Eu, a que ponto amo Jesus no momento em que eu sou agredido, ofendido, negligenciado numa necessidade, ou que eu ainda, mesmo estando diante de pessoas que não gostam de mim, graças a Deus, não é agora, gente. Não é que não. Mas mesmo que eu esteja diante de pessoas que não gostem de mim, e eu reúna condições de uma prece sincera, pedir a Deus que abençoe aquele que está me agredindo, me ofendendo, me machucando. Será que eu já consigo fazer isso? Porque a proposta é de Jesus. Se me amais, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Porque o primeiro Consolador que nós temos é o Cristo. Jesus veio nos ensinar o verbo amar. No livro, aqui no Evangelho, no capítulo 11, a lei de amor, Lázaro fala que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires ébrios de amor desceram aos circos, desceram aos sacrifícios, ao holocausto. Então, o amor a Jesus imprime em cada um de nós a necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ama. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas também não podemos cair na ilusão de que amamos Jesus. Ah, Senhor, eu te amo do profundo da minha alma. É o próprio Mestre que nos chama a atenção. Como podes dizer que amas a Deus, que não vê e não ama o teu próximo que caminha contigo?
Então, o que a doutrina dos espíritos vem trazer para a gente é uma elucidação, um esclarecimento. Porque aqui na pergunta de Kardec, se a gente deve pôr a termo o sofrimento de alguém, ou deve largar de mão, porque ali está sendo cumprida uma vontade de Deus. Não é isso que a doutrina nos propõe, e nem isso configura como sendo um exemplo de amar o próximo. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de minimizar a dor de quem quer que seja. Algum tempo atrás, houve uma situação dentro de um ônibus, aqui dentro do Rio, que um rapaz tentando assaltar as pessoas no ônibus, tinha um policial dentro do ônibus, o policial reagiu e deu um tiro no rapaz, que acertou no peito dele. E ele caiu agonizante, e as pessoas, lógico, preocupadas com a situação, passavam por cima dele baleado para fugir. Uma mulher que estava no banco, ela levantou e começou a atender o rapaz, que estava baleado no chão. E logo alguém falou assim, mas é um bandido. Ele ia assaltar a gente. Tem mais é que morrer, porque, afinal de contas, bandido bom é bandido morto, não é? Nós temos muita dificuldade de falar essa frase estando dentro de uma casa espírita onde se prega o amor ao próximo. Temos muita dificuldade. Porque se o bandido for meu filho, bandido bom é bandido cuidado, tratado, reeducado para voltar à vida social, amparado pelo bom proceder. Agora, se o bandido não é ninguém da minha relação, se é um qualquer, então morreu é menos um para dar trabalho. Ou como falava um jornalista, né? É menos uma praga nesse mundo, sabe? Então, não é essa a proposta da doutrina dos espíritos em relação àquele, porque o erro traz sofrimento. A gente pensa em sofrimento só por uma questão, que eu falei no início, uma expressão de uma dor física, de um acidente, um ferimento, algo que cause um trauma físico. Mas o erro, a repetição da atitude errada, causa um sofrimento que é moral, que não tem remédio na farmácia que cure uma dor moral. E quando questionaram essa mulher por que ela estava cuidando daquele bandido, ela falou assim, eu sou médica, estudei para salvar vidas e não para fazer distinção de quem merece e de quem não merece. Essa mulher merecia um prêmio Nobel, sabe? De medicina. Pela dedicação, ela estava pouco se importando em que circunstância aquele irmão foi baleado. Pouco se importando. Será que o Evaldo faria melhor do que ela? Provavelmente menos do que ela. Então, o que ela fez é o que aqui o Espírito Bernardino fala. Ele diz assim, já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação. O que é expiação? É o resgate dos erros do passado que nós enfrentamos as dificuldades nessa existência para que reequilibremos a nossa consciência. O que é reequilibrar a consciência? Quando a gente era criança e acontecia num afã de querer brincar, correr mesmo dentro de casa, acabava esbarrando. Antigamente tinha um móvel chamado cristaleira, né? O pessoal mais antigo vai lembrar. Né? E aonde a mamãe guardava as louças que eram relíquias de família ali. Você podia até morrer, mas não podia esbarrar naquela cristaleira. Porque se morresse, a mamãe entendia. Agora, esbarrou na cristaleira, dava ruim. Não era assim? Aí a gente esbarrava, caía a taça que a vovó ganhou quando casou. A vovó, não foi a mamãe, não, a vovó. A taça caiu, quebrou. E aí a mãe pergunta: quem esbarrou aqui e quebrou essa taça? Tinha alguma alma decente para se acusar? Todo mundo abaixava a cabeça. E se tivesse o irmão do lado, não fazia assim. Apontava caguetando ele, não é? Mas quando a gente cresce, vai chegando à juventude, à mocidade, e aí aquilo bate na nossa consciência e chega perto da mãe e fala: mãe, lembra aquela vez assim, assim, assim?
fui eu que esbarrei, quebrei a taça da vovó. Aí a mãe fala assim, eu sabia que era tu, mas eu queria que você falasse, porque mãe tem essas coisas. Então, às vezes, uma dor moral, ela não tem o mesmo peso para nossas vidas que tem uma dor física. Porque quando você passa, eu já fiz essa experiência pessoal, vou falar porque já aconteceu comigo. Você está passando na rua, aqui, na estrada do Portela, ali depois do shopping, naquele fervo que fica ali, e vem alguém no sentido contrário, chorando copiosamente. Quantos de nós pararia a pessoa para oferecer ajuda? Eu não ofereci, eu passei direto, e ainda hipocritamente, eu passando que Jesus tenha piedade dessa irmã. Tá bom, Jesus tem que ter piedade de mim, que eu tive a oportunidade de oferecer, não quer dizer que a pessoa vai aceitar, mas de oferecer um braço amigo, um apoio, de repente está passando por uma dor, que uma água, um remedinho resolvesse. Então, qual é a possibilidade que a doutrina nos oferece de nós pormos termo ao sofrimento do semelhante? A prática da caridade. A prática da caridade. E a caridade, só para a gente lembrar, se eu não me engano, é 626, 627 do Livro dos Espíritos. O Anderson, que sabe todas as 1019 de cabeça, ele tinha que estar aqui para ajudar, né? Mas eu acho que é. Se não é, você lê 1019 que vai achar ela, com certeza. Kardec pergunta assim, como Jesus entende a caridade? Como é que a gente pode praticar a caridade no entendimento doméstico, que nós falamos no início que amamos? Lembra? Nós amamos Jesus. Show de bola. Como é que Jesus entende a caridade? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. Benevolência para com todos. Nós temos que estar sempre prontos a compreender a ação do semelhante, do próximo. Não é do familiar, não é do filho, do neto, do marido, da esposa, não. De todas as pessoas que transitam a nossa vida. Temos que estar dispostos a sermos benevolentes para com eles. Indulgente para o erro do semelhante. Ou seja, não existe erro que eu não tenha a responsabilidade de entender, de respeitar a decisão do outro de cometer o erro. Isso é mais difícil. Respeitar o direito do outro de cometer o erro, porque eu também erro. E perdão incondicional. O perdão incondicional, que os espíritos colocam, está envolvido naquela proposta, quando Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Show de bola, né, Jesus? Por quê? Porque na lei hebraica, você tinha que desculpar ou perdoar o teu irmão por 3 oportunidades. A primeira oportunidade, você chama teu irmão e fala assim, poxa, pisou na bola, falou uma coisa que me chateou, vamos esquecer isso. O irmão concorda que errou e a vida segue adiante. Na segunda vez que ele erra no mesmo assunto com você, você chega diante da igreja, diante da comunidade que você participa e fala, meu irmão errou comigo, mas eu o perdoo, diante de todo mundo. Mas o irmão, parece até o Evaldo, erra novamente. Aí o que tem que ser feito? Olha, como eu perdoei o meu irmão em 2 oportunidades, me desobrigo agora de perdoar ele. Agora o pau vai cantar no lombo dele. Quando Pedro fala para Jesus que pode perdoar 7 vezes, por que Pedro fala 7 vezes? 7, para o povo hebreu, representava perfeição. Porque, segundo Moisés, o mundo não foi feito em 6 dias. No 7º, Deus descansou. Então, o 7º é o dia do Senhor, é o dia do perfeito. Quando ele propõe 7 vezes, estou querendo ser perfeito. Aí Jesus, compreendendo a necessidade do homem de aprender, ele fala, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Aí teve uma pessoa que falou assim, 399 vezes que eu te perdoei. 489. Na próxima, o couro torce em cima de você. Quem dera 490.
Mas aí eu, como já estou começando a estudar, o que eu falei? Mas olha só, Jesus manda perdoar 70 vezes 7 o mesmo erro. Se o erro for diferente, a conta está zerada, começa de novo. É uma encrenca danada. Ou seja, em momento nenhum eu tenho o direito de punir, de reclamar, de recusar a ajuda ao meu irmão, porque ele errou comigo, porque Jesus estabeleceu que são 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes do perdoar o mesmo erro. Não sei se nessa existência eu vou conseguir errar tanto assim a mesma coisa. Mas também sei que não vai ser tão complicado chegar perto disso, não. Todos nós cometemos atitudes que nós merecemos a caridade do próximo. Chico Xavier fala para a gente que nosso Senhor Jesus Cristo mandou amar ao próximo como a ti mesmo, não é verdade? Então, eu tenho que desenvolver esse amor pelo meu próximo em qualquer circunstância. Nós poderíamos perguntar, quem é meu próximo? Eu tenho 5 filhos, 4 netos e vem a Alice aí, mais uma neta. Eu posso dizer que meu próximo são meus filhos, a minha esposa e meus netos, não posso? Posso, posso. Mas, à luz do Evangelho de Jesus, quem é meu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém, um homem passando por Jerusalém, foi atacado por bandidos que o despojaram de tudo. No mesmo caminho descia um sacerdote que viu o homem caído e passou ao largo. Atrás desse sacerdote vinha um levita. O levita é aquela casa de Israel que eles não tiveram direito a uma terra. Eles tinham como tarefa de zelar pelo templo. E eles eram sustentados pelas doações do templo. O levita viu que o sacerdote não parou, passou também distante do homem caído. Por quê? O homem estava caído, despojado de tudo que Jesus fala. Despojado de consciência, ou seja, estava desmaiado, então não podia falar. Não sabia qual era a origem dele, qual era o idioma dele. Se ele estava despojado de tudo, ele estava nu. Então, pela vestimenta, não se podia saber a origem dele. Se ele estava despojado de tudo, ele poderia estar, inclusive, morto, despojado de vida. Jesus fala despojado de tudo no texto. Então, o sacerdote pensou o quê? Poxa, eu vim do templo agora, né? Acabei de assistir a palestra pública lá, tomei parte, bebi água purificada, né? Eu vou tocar aqui nesse cara que está caído aqui, eu sei lá quem é ele, será que ele tem alguma doença de pele? Né? E eu vou fingir que não vi, né? Abro o Evangelho do Espiritismo e vou lendo na rua, para fingir que não estou vendo um homem caído. Mas Jesus complica, porque Jesus fala assim, vindo um samaritano, por que Jesus coloca samaritano? Gente, os samaritanos era considerado a banda podre de Israel. Ou então a gente falaria hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Um traficante conhecido aqui do Faz Quem Quer, do Jorge Turco, da Serrinha, sabe? Conhecido, cara bandido, sanguinário, está caído ali na rua. Ele vê um homem caído lá. E esse traficante, que a gente caracteriza como sendo pior exemplo da espécie humana, ele vê aquele homem caído e o sacerdote e o levita passaram direto. E ele vai lá e fala a Jesus, prensou as feridas dele, deitou vinho sobre elas, botou a sua capa no homem, colocou ele na sua montada e levou para uma hospedagem. E disse ao hospedeiro, cuida dele, toma aqui 2 denários. Quando eu voltar, o que ficou a mais do que eu te dei, eu vou te pagar. Aí Jesus pergunta, no final, do sacerdote que fez a pergunta ao médico, Jesus pergunta, quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o quem se fez próximo. Então, diante da necessidade do meu semelhante, eu tenho que me fazer próximo dele.
e não eleger como meu próximo aqueles a quem eu amo, que eu quero bem, que eu tenho preocupação com o estado dele, mas quem eu me farei próximo diante da necessidade. E olha que a gente está num momento que muitos irmãos necessitados passam pelo nosso caminho. Não estou falando daqueles que a gente, às vezes, dá cesta básica na casa, não. Ou então faz pega uma roupa que eu não quero mais, que ela está só com um buraquinho aqui, uma coisa de nada, nem dá para perceber, mas eu não vou usar uma roupa com um buraquinho, eu dou para bazar da casa, sabe? Ou então, eu tenho um pé de chinelo diferente do outro. Eu não vou sair assim na rua, eu vou para trás da casa. Alguém pode precisar. Não, não, não é isso. É quando eu me coloco na condição de me fazer próximo de alguém, é que eu vou dar àquela pessoa o mesmo cuidado que eu quero receber diante da minha dificuldade, que eu quero receber. Porque Bernardino fala assim para a gente, eu deixei essa frase aqui anotada, porque eu achei muito interessante, que ele fala que o processo de expiação que nós enfrentamos aqui no plano Terra é para pagar os juros das nossas dívidas. Os juros. Ou seja, a dívida principal, ou os erros que nós cometemos ao longo de várias reencarnações, se tornaram impagáveis. Mas a misericórdia de Deus, que é infinita, nós não temos parâmetros para essa misericórdia, nos dá a oportunidade de pagar os juros da dívida e ainda amortizada, em suaves prestações, em 80 anos pagando os juros da dívida, em 90 anos, alguns casos em 10 anos, 5 anos, não é? Mas a misericórdia de Deus, que Jesus coloca como sendo ela sendo infinita, ela nos propõe uma reprogramação dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Porque a condição aqui de por termos as provas do próximo, não esqueça que se eu tenho o Anderson como meu próximo, eu tenho vocês como sendo meu próximo. Então, eu também necessito desse amparo, desse socorro, dessa ajuda, tanto quanto eu acho que o meu próximo ou o meu semelhante precisa também. E aqui o Bernardino, ele fala assim: não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida do outro? Ou seja, uma pessoa chega perto de você e fala assim: tenho nada para comer em casa. Tem nada para comer. É que, mas você não está trabalhando? Estou trabalhando, mas sabe o que é? É que ontem tinha uma festinha. Aí eu fui na festinha e eu tomei umas e outras, além da conta, e quando eu vim embora para casa, eu dormi na rua. E aí me roubaram meu dinheiro todo. Qual vai ser a atitude do Evaldo? Diante da possibilidade que eu tenho de ajudar o irmão, ou eu primeiro vou fazer um líbelo acusatório, ou seja, eu vou criar um texto aonde eu vou acusar ele de irresponsável, de beberrão, de estar descompromissado com as responsabilidades dele de casa ou dela de casa, que afeta o homem e a mulher, ou eu simplesmente vou oferecer o que eu possa oferecer, e é individual, que eu possa oferecer àquela pessoa para minorar a dor dele. É uma decisão muito difícil, e não estamos aqui para ditar regras sobre a vida de ninguém. Aqui, a proposta do Evangelho de Jesus é trazer dentro de cada um de nós qual seria a minha atitude numa circunstância dessa. Eu julgarei o irmão ou eu proporia uma ajuda, porque Bernardino fala assim, diante da possibilidade de aliviar o sofrimento de um irmão, você poderá fazer com que ele repente toda a sua existência. Porque se eu falar para ele, você é um sem vergonha, pô, tinha que beber tanto assim até cair na rua, não tem vergonha na cara, não. A tua família precisando de você, você, em vez de ir para casa, cuidar das suas coisas, você
bebeu, foi igual gambá, mais bêbado que um gambá, ou então, se eu me proponho a vencer as minhas dificuldades, e falar, irmão, olha só, eu vou te ajudar. Nem que seja com um abraço, mas eu tenho fé em Deus que você vai conseguir. E, de repente, esse irmão vai falar assim, todo mundo me acusou, todo mundo me condenou, só fulano que me deu um abraço de compreensão. A proposta de Bernardino é que, diante da tua ação, você pode ser o elemento de mudança do comportamento do outro. A julgar e condenar, isso aí a sociedade já faz com muita facilidade. Muita facilidade. Agora, fazer o diferente, ser o diferencial na vida de alguém, que é a proposta do Evangelho. Afinal de contas, essa casa aqui, que já está há décadas falando do Evangelho de Jesus, espera essa mudança da gente, essa transformação da gente. E tenham certeza, se vocês estão ouvindo eu falar, a minha orelha está perto da minha boca, eu sou o primeiro a ouvir. Os ensinamentos que a gente, às vezes, traz numa palestra, num bate-papo, é, em primeiro plano, para quem está falando. É que eu não sou egoísta e divido com vocês essa responsabilidade. Mas nós não podemos ter o mesmo comportamento daquele que não tem o conhecimento que nós temos. Porque quem avisa é Jesus. A quem muito foi dado, muito será cobrado, será exigido. E nós, na condição de estudante da doutrina dos espíritos, já temos a responsabilidade, o compromisso de mudar comportamento, de não ser bando. Sabe? Bando. Sabe o que significa ser bando? Nós estávamos lá na Judéia, lá em Betânia, e aí Jesus estava à praça, olhando o movimento, e pouquinho vem uma turba trazendo uma mulher à frente. Aí estava eu lá, sentado lá na brisa, via um bando trazendo uma mulher na frente, cada um com a pedra na mão. Qual foi a minha dedução? Diz a lei de Moisés, se alguém for pego em adultério, deve ser apedrejado. Eu não sabia quem era a mulher, não sabia quem era o caso, mas passei a mão numa pedra e fui junto. Quando chegou diante do mestre, que a proposta era colocar Jesus numa dificuldade, e o mestre dá a sentença, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra, e diz o evangelista que, a começar pelos mais velhos, largaram a pedra e foram-se. E Jesus questiona a mulher, onde os teus acusadores? E a mulher falou, foram-se, Senhor. E Jesus falou, eu também não te acuso. O justo por excelência, o único que poderia, se fosse seguir a lei, textualmente poderia punir a mulher, ele fala, eu também não te condeno, vai, não peque mais. Então, como é que eu vou me arvorar e no direito de criticar, de julgar aquele que está passando por uma dificuldade, por qualquer motivo, ao invés de oferecer a ajuda, a compreensão? Porque quando chega um irmão aqui no portão, muitas das vezes eu olho assim e falo, ih, é alguém em situação de rua, nem vou lá. Nem vou lá, porque vai pedir alguma coisa. Tenham certeza que os trabalhadores de Francisco de Assis estão lá recebendo isso. Tenho certeza disso, absoluta. E olham para a gente e eles não pedem ao irmão que está lá, embora o irmão não escute, que nos perdoe a nossa arrogância, o nosso orgulho e a nossa prepotência. Porque nós ainda não compreendemos que só podemos amar a Jesus amando o próximo. E o próximo, já falei e repito, é de quem eu me faço próximo. Eu participava de estudo numa casa que era desse jeito assim mesmo. Tinha um corredor no meio, um grupo de cadeiras em cada lado. E no lado direito só sentava os assistidos da casa. E no lado esquerdo sentavam os trabalhadores da casa. Eu fui a primeira vez na casa, eu não sabia dessa dinâmica, eu sentei de que lado? Dos assistidos. Não é? E estou lá sentado, aí veio um trabalhador da casa e falou assim, não, senhor Evaldo, olha só, aqui é só os assistidos. Eu falei, estou no lugar certo. Porque eu não tenho condições de assistir ninguém. Eu preciso ser assistido pela espiritualidade dessa casa. Então, não existe, para mim, diferença de lado quem está sentado ou está em pé. Ou quem vai entrar naquele portão ali, se é algum irmão que está mais necessitado do que eu, ou tão necessitado quanto eu.
Porque a proposta do Evangelho é eu estender a mão para aquele que está precisando, sabe? Por que a gente tem que estender a mão para aquele que está precisando? É Jesus quem nos ensina, gente. Nós não somos espíritas. O verdadeiro espírita é quem? Kardec coloca lá textualmente. Estava no quadro desse aí que eu li. O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. É o verdadeiro espírita. Ah, Evaldo, eu ainda estou lutando pela minha transformação moral. A proposta é essa, é lutar e me esforçando em domar as minhas más inclinações. Eu sei hoje que eu não posso, não devo, aliás, até posso, mas não devo odiar. Eu tenho consciência disso. E quando o sentimento mais forte começa a crescer dentro de mim por alguma ação, eu automaticamente me obrigo, literalmente falando, a entrar em prece pelo aquele irmão ou por aquela situação para que o ódio não cresça dentro de mim. Porque o ódio, depois de instalado, só o perdão para sair de dentro de nós. Então, se a proposta de Kardec é esse esforço em domar as más inclinações, logo eu posso também compreender, como diz Santo Agostinho numa mensagem, eu acho que é Santo Agostinho, não tenho certeza não, mas numa mensagem no Evangelho, ele diz que o verdadeiro espírito e verdadeiro cristão é a mesma coisa. Então, se nós somos cristãos, o que Jesus nos propõe? Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, o que a gente tem que fazer? Meter a mão na cara dele ou orar por ele? E quantas vezes a gente lembra disso? Em quantos momentos a gente lembra disso? Quando alguém nos irrita, alguém realmente fala assim, fulano tirou a minha paz. É a afirmação mais indevida que tem, porque se você já é portador da paz, ninguém vai tirar de você. E ninguém tem condições de lhe dar paz. Ninguém tem condições de lhe dar. A não ser Jesus. A minha paz, disse o mestre, eu vos dou. Paz que o mundo não tem para dar, mas que eu vos dou. Porque Jesus é o Cristo. É um espírito que nós não temos ainda a condição de compreender a magnitude desse espírito. Não temos. Mas como é que eu digo que eu amo Jesus? Se eu não consigo ainda transformar esse amor em ação para amparar aquele que sofre, como diz Bernardino. De fazer com que esse irmão que esteja no sofrimento não me cabe o direito de julgar. Isso daí, a doutrina espírita fala textualmente para a gente que não temos o direito de julgar. Kardec pergunta assim, lá na 896 do Livro dos Espíritos, vencidos os vícios e os defeitos, o que impede o homem de progredir? Primeiro que eu achei que o que me impede no meu progresso moral seriam os meus vícios e os meus defeitos. Mas Kardec diz que não, tem mais alguma coisa além disso. O que impede o homem, vencido os seus vícios e os seus defeitos, de progredir? Aí os benfeitores dizem, a indiferença moral. O que é indiferença moral? Aquele ditado popular que fala, né? Mateus primeiros meus. Né? Tem dois irmãos caídos na rua. Um é uma pessoa que você conhece e passou por uma dificuldade qualquer e está ali caído. O outro eu não sei quem é. Você vai ajudar primeiro quem? Sabe? A gente vai ajudar, a gente vai partir pelo princípio da afinidade, né? De ajudar aquele que eu conheço. Mas aquele que eu conheço, ele só está ali um pouco desconexo ali, em função do tombo. E o outro não, o outro está desmaiado mesmo. Está precisando de um socorro mais efetivo. Ao menos pegar o telefone e ligar para a SAMU, porque aquele que eu conheço já está começando a sentar. Mas eu vou prestar atenção nele, que está lá numa situação mais difícil, ou naquele que eu conheço e que eu sei que a gente boa, pô, um garoto bacana pra caramba. A indiferença moral, ela é estabelecida a partir do momento que eu julgo quem deve receber a minha ajuda ou não. Chico Xavier estava lá em Uberaba e ele tinha um hábito aos sábados, ele distribuía a cesta básica e tinha lá a atividade à sombra do abacateiro. E ficava assim, pouca gente na fila, umas 2.000 pessoas, sabe, para poder pegar a cesta básica. Não é de nada, né? E
Chegou uma pessoa perto do Chico e falou assim, Chico, sabe quem está na fila? Ele, meu filho, tem bastante gente. Aí ele falou assim, não, dona fulana, que mora lá no final da rua, ela tem 2 casas alugadas. Ela não precisa ficar aqui na fila. Eu saio toda hora aqui, onde para brigar comigo. Ela não precisa ficar aqui na fila para pegar cesta básica. Aí o Chico falou, minha filha, mas vê que ela está precisando, né? Então deixa ela quietinha lá. A fila foi andando. Quando chegou a vez dela, ela nem olhou para a cara do Chico, pegou a cesta e deu as costas como resposta. Aí a pessoa falou assim, viu, Chico, como é que ela é orgulhosa? Nem falou, nem agradeceu. Ela pegou a cesta e foi embora. E não precisa, Chico. Aí Chico falou assim, nessa existência. Porque na outra ela já está treinando para precisar de muita ajuda de uma cesta de trabalho. E nós, muitas das vezes, podemos estar treinando para precisar de muito amparo na próxima existência. Porque hoje eu posso fazer, ou eu decido que não quero fazer, não é problema meu, isso aí quem tem que resolver é o governo, eu pago meus impostos por isso, só que pagar imposto não é favor, não, é obrigação. Sabe? Está lá no capítulo 16 do Evangelho da Terra do que é de terra. Não é? A nossa responsabilidade é fazer aquilo que é a lei dos homens, que nós somos regidos por ela, apliquemos essa lei naquilo que nos compete. Então, a proposta aqui de Bernardino não é entrarmos no julgamento, se é meritório ou não ajudar, é simplesmente, diante da possibilidade, você vai para casa mais leve. Sabe? Você vai para casa mais leve. Muitas das vezes, uma pessoa chegou perto do doutor Bezerra e falou assim, doutor Bezerra encarnado ainda, é justo dar esmola, mesmo sabendo que a pessoa poderá fazer mau uso daquele dinheiro? Doutor Bezerra, isso em 1895, tá, gente? Essa história é antiga. Tá? Doutor Bezerra falou assim, a partir do momento que eu coloco a mão no meu bolso, tiro uma moeda e dou a alguém, aquele dinheiro não me pertence mais. É daquele que eu dei. O que ele vai fazer é responsabilidade só dele. A minha intenção, disse o doutor Bezerra, é minorar o sofrimento da pessoa mediante o que ela me pediu. O Evaldo faz assim? Não. Não. Você pediu, eu vou escrever lá com o médico. Eu estava lá no Meia, lanchando. Aí, sabe aquele olhar periférico, que você sabe que está vindo alguém na sua direção, e o espírita tem mania de perseguição, né? Deve saber que eu sou espírita, vai pedir a mim, quer ver? A pessoa parou do meu lado, e eu já imaginando que no bolso esquerdo eu tinha uma nota de R$ 5. No da direita, eu tinha 2 de 20. Aonde eu vou botar a mão? Na de 5, né? Quando o rapaz chegou e deu bom dia, eu já meti a mão no cincão. Vai com Deus, meu filho. Vai lanchar. Não, senhor, eu queria saber onde era a rua Frederico Neto. Aí eu fiquei tão envergonhado que eu larguei meu café lá e fui com ele até Frederico Neto, que ele queria ir no cartório para resolver uma coisa lá, que o cartório é na Frederico Neto. Nós já entramos no pré-julgamento de que aquele que se aproxima de você vai lhe pedir algo material. Mas não foi a primeira vez, não. Uma outra vez estava eu indo para o banco, e aí passou, vindo no sentido contrário, veio um irmão, e ele olhou para a minha cara e eu falei, lancei de novo. Quando ele chegou bem perto, falou assim, bom dia, meu querido. Passou de novo. E deu só bom dia. E com vergonha danada, de novo. O Alex, um amigo que já fez palestra aqui, é lá do Cefac da Taquara, o Alex conta que ele estava lá na Taquara, tem um Habib's, do lado do Habib's tem a farmácia. Ele parou o carro rapidinho, foi lá na farmácia para comprar um remédio. Quando ele está voltando, veio um rapaz que ficava assim como um guardador de rua, né? E ele, aí o Alex, não, rapidinho, vai embora, não, rapidinho, não vou te dar dinheiro nenhum, não. Aí ele entrou na farmácia, quando ele voltou, o cara estava lá no carro esperando o Alex. Quando o Alex chegou, o Alex falou assim, eu não vou dar dinheiro para ele mesmo. O rapaz falou assim, poxa, que bom que eu encontrei o senhor é o meu palestrante preferido. Não perco uma palestra do senhor. O Alex falou que até agora ele está procurando a cara dele, que caiu no chão, saiu rolando. Por quê? Porque lá na Taquara tem um centro espírita, o CEOI, que é do Gerson Gonçalves, e o Alex faz palestra lá. E o rapaz é um dos assistidos da casa.
sabe? Então, por quê? Porque nós queremos sempre julgar a necessidade do outro em qualquer âmbito. E a proposta do Evangelho de Jesus é você... Jesus fala assim para a gente, é complicado, eu vou falar, vocês vão ficar complicados depois que eu falar a frase do mestre, mas a gente está aqui para eu ouvir também, né? Jesus fala assim, não negues a quem te pede, nem fujas de quem te chame. A proposta do Evangelho é essa. Sou obrigado a fazer? Não, não sou. Faço se eu quiser. Mas só que eu não posso também mentir e dizer que eu amo a Jesus. Por favor. Porque se eu não sigo as orientações de Jesus, que é o nosso guia e modelo, vamos estar lá na 625, Kardec pergunta, Deus ofereceu aos homens algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Mas atenta para a pergunta de Kardec. Deus ofereceu, não é imposto, sabe? Não é que você tem que seguir Jesus para você ser salvo, né? Aceita Jesus para ser salvo. Não temos nenhuma crítica aos irmãos que pensam assim, mas a doutrina espírita não é salvacionista. Não pensem vocês que assistindo palestra, tomando passe daqui a pouco, bebendo água fluidificada, seus problemas acabaram. Isso é a organização Tabajara. Lembra daquele comentário que tinha antigamente? Né? A organização Tabajara, seus problemas acabaram. A doutrina espírita nos esclarece que a palestra é a proposta de tratamento, o passe é a fixação do tratamento, a água fluídica é para que esse tratamento penetre mais fundo nas nossas células, para que nos proponha a mudança individual. Se nós não quisermos mudar a nossa conduta, nós vamos ficar 200 anos, mesmo desencarnado, vem obsediar os outros aqui, mas vai ficar aqui assistindo palestra. E não vai adiantar, porque a proposta de Jesus é assim, se quiseres me seguir, o mestre é duro, mas é necessário. Se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, abandone as suas ilusões, se você achar... Eu escutei isso no outro dia, que você não pode se achar o último biscoito do pacote, porque o último biscoito do pacote está todo quebradinho, já, lembra disso? Que é o que mais sofreu, né, pancada. Então, o último biscoito do pacote não é o mais importante, é o mais quebrado. E mesmo assim, a gente não pode se achar o último o biscoito do pacote. Nós temos que nos achar como aquele que se propõe a uma mudança sincera. Porque, repito, disse o mestre, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. A partir do momento que eu amo ao meu próximo incondicionalmente, mesmo que ele não participe aqui do Arauto, mesmo que ele não seja da família Raia, mesmo que eu jamais tenha visto ele, mas identificar ele como sendo o meu próximo, é isso que o Evangelho nos propõe. Que Jesus nos abençoe. Vai. É bingo. Nem procure da tela. Nós agradecemos ao nosso irmão. Com essas perguntas, dizendo, por favor. Isso. Nós agradecemos ao nosso irmão pela palestra da noite de hoje. Nós temos recados. Primeiro recado, queremos, no próximo dia 3, a AGO, todos os sócios estão recebendo a correspondência, né, os que estão aqui presentes e que estão ausentes vão receber a correspondência para a AGO. O outro recado é que nós temos estudos na casa. Então, toda segunda-feira nós temos online, só online, o estudo da Revista Espírita, 15 horas e 30 minutos. 18h30,
nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse já é online, mas também nós estamos aqui presencialmente. Então, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, 18h30 às 19h20. 10 minutinhos, a gente termina 10 minutinhos antes da palestra. Estão todos convidados. Temos o estudo do Evangelho, que é às quartas-feiras, 15 horas. Toda quarta-feira, aqui, 15 horas, estudo do Evangelho, com a Laís e a Cecília. É um estudo que enche, está bombando muita gente, né? E temos o estudo do Livro dos Espíritos, por enquanto, só online, sexta-feira, 19h30. E temos o estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, presencialmente, 15h30 aos sábados. Nesse momento, são os estudos que nós temos na casa. Provavelmente, para o ano que vem, nós vamos ter estudo de introdução à doutrina espírita, tem a ver com o livro que vai ser sorteado agora. Me empresta aqui. Leva ali o saquinho para o procurador. Tem ali a caneta ali. Ó. Vamos sortear agora. Passa ele o saquinho para ele tirar um presente fraterno. Sempre lembrando que esses livros são doações que a gente recebe, tá, gente? Não, nem sempre são livros novinhos. Mas são livros. Qual o número? Número 1. Veja quem é o número 1. Quem é o número 1? Laís Monteiro. O que é o Espiritismo? Vou pegar aqui. Oi? 24. Acho que é Vânia Montesi. E nós teremos para o ano que vem, aos sábados, um curso introdutório a quem chega, quem conhece, está chegando a doutrina espírita, está chegando na casa, quer se tornar um trabalhador, o que é o Espiritismo. Isso para 2024, presencialmente. Tá bom? Então, vamos fazer nossa prece final. Antes de fazer a prece final, nós vamos ver depois da prece que os passes não são obrigatórios. Aqueles que não desejarem só ficar na prece, que também é um passe, né? E se retirar não tem problema, tá bom? Mas aqueles que forem permanecer, a gente pede que fiquem no salão em silêncio e oração. Bom, oração e silêncio. Evitem conversar e evitem passar à frente. Só se locomovam até aqui quando a pessoa chamar, para evitar estresse interno e silencioso. Isso, nós temos a expulsão também, não é isso? Mas todos os detalhes da expulsão para São Lourenço, vocês falem com aquela senhora ali, Nilza, vale muito a pena. Tem umas atrações, nós tivemos nesse hotel Alzira, não é isso? E é um hotel que eu nunca pensei que eu ia entrar na minha vida, um hotel de luxo, requintado, uma coisa assim bem diferente. Aquele buffet, lembra? É bem diferente mesmo, vale muito a pena. Eu acho que vocês não deveriam perder essa oportunidade. Né? Eu sei que
É um baile de máscaras. É uma coisa muito familiar. O baile de máscaras, a gente participou de um baile de máscaras. É uma coisa bem familiar, bem coisa dos anos 40, anos 30, uma coisa bem fraterna. Não tem nada, não é nada de ligado a qualquer coisa. Bom, então vamos fazer nossa prece final, suplicando a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie, Jesus, na nossa recuperação espiritual, nesta encarnação. Jesus, Mestre de amor e misericórdia, diante de nossas dívidas multimilenares, que possamos saudá-las, Senhor, através do perdão, da reconciliação, da compaixão e da solidariedade. Que sejamos instrumentos da luz no planeta Terra. E este planeta, Jesus, que nos acolheu nesta encarnação, que nos permite, Jesus, trabalhar no bem, que possamos, Jesus, retribuir todos os benefícios que esta encarnação nos proporciona, amando o planeta Terra, servindo aos habitantes do planeta Terra, doando nossos corações e mentes à fraternidade universal. Senhor da luz, teu coração pulsa, Jesus, e acolhe o mundo inteiro. Que sejamos jornaleiros da tua boa nova, que possamos, Jesus, renunciar ao homem velho e vibrar em pura fraternidade, amor profundo, comunhão contigo, Jesus, e com todos os seres e coisas. Que a tua presença nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Seu caderno.